Tá aparecendo só a gente, Gabi? Tá aparecendo nossa apresentação Parece também, que já tá live ali, ó. Só a gente. Ótimo. Agora foi. Boa noite, doutores. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriela Branches. Eu sou aluna de medicina do 5º período e também sou diretora de ensino médico da EMED Espírito Santo na gestão agora de 2020. Hoje, no nosso projeto estúdio, nós vamos discutir um pouquinho sobre neuroanatomia aplicada à neurocirurgia, e quem vai falar sobre isso para a gente são os doutores Ryan e César. Eles são residentes de neurocirurgia e também são administradores da página SOS Neurocirurgia lá no Instagram. Queria agradecer por ter aceitado o nosso convite novamente. Ficamos muito felizes. Agradecer também às ligas acadêmicas que estão apoiando esse projeto. E aos alunos que são membros das ligas, eles têm que preencher um formulário de chamadas aqui no link da descrição para as ligas terem esse controle de quem está participando. Nesse formulário, a gente anexou 10 questões de neurocirurgia que são voltadas para o tema da aula. E mesmo se você não for afiliado a uma liga, pode entrar nesse formulário e preencher as questões sem problema algum, tá? Esse formulário vai ficar disponível até hoje, meia-noite. Então, vocês têm que preencher logo. Quem tiver dúvidas, pode mandar aqui na barrinha lateral, que a gente vai passando para os palestrantes, eles respondem as que acharem mais pertinentes ao fim da aula. E a gente também vai fazer, no fim da live, um sorteio de uma vaga para o curso de neuroanatomia dos doutores. Eles vão explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, fiquem atentos. Passo para eles agora a palavra e desejo a todos uma boa aula. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é o Ryan, sou residente de neurocirurgia, e juntamente com o César e com o Caio, a gente faz parte do projeto da SOS Neurocirurgia. Primeiro, a gente gostaria de agradecer. Para a gente é um imenso prazer estar aqui junto com vocês, falar um pouco. A gente estava conversando um pouquinho com a Gabriela antes de começar. Acho que a EMED está de parabéns, está tendo um projeto muito interessante, trazendo muito conteúdo legal. E para a gente é uma honra estar aqui com vocês, trazer um pouquinho do que a gente acredita, de como a gente pode passar uma neuroanatomia de uma forma diferente, de uma forma aplicada, e como isso pode ser importante para a nossa prática clínica. Acho que esse é o nosso objetivo principal, e eu acho que é isso que a gente vai tentar trazer hoje. A gente vai trazer algumas patologias que aparentemente podem ser até complexas. A gente vai falar um pouco sobre algumas patologias da medula espinhal, a gente vai falar sobre outras patologias que é tumor cerebral, que é um mundo à parte, mas a gente está trazendo esses dois temas que são um pouco mais complexos com enfoque apenas na neuroanatomia. Trazer para vocês, mostrando que a gente saber no básico daquela neuroanatomia que a gente aprende no primeiro, segundo, terceiro período, a gente consegue resolver muita coisa na nossa prática clínica, principalmente quando a gente for se formar. A gente vai ver que a gente, querendo ou não, a gente gostando de neurologia ou neurocirurgia, ou não, a gente vai ter muitos casos neurológicos para a gente na nossa prática clínica. AVC, isso é bem frequente. Então, como é que essa neuroanatomia pode nos ajudar em relação ao diagnóstico, em relação à abordagem terapêutica desses casos? A gente vai trazer alguns casos, a maioria dos casos são casos realmente verídicos, são casos nossos, praticamente todos os casos são casos nossos que a gente foi vendo durante a nossa formação, e a gente vai trazer o enfoque desses casos baseado na neuroanatomia. Então, prazer imenso estar aqui com vocês, a gente só tem a agradecer. Obrigado. Obrigado, Eminhas, mais uma vez, aí agradeço a EMES, a Gabriela, aí, pelo convite, e todas as ligas participantes, a gente acabou de descobrir aí com a Gabi que tem um monte de liga aí participando, tem muita gente interessada aí na live, interessada em neuroanatomia. E a gente quer ensinar, então, como o Ryan falou, neuroanatomia aí para vocês, de um jeito que a gente gostaria de ter aprendido, de um jeito que mais simples, mais fácil de entender, e nunca só, decora esse lugar, para a gente ensinar, sabendo que se a gente vai decorar esse lugar, a gente vai usar isso para alguma coisa, a gente vai usar isso para ajudar algum paciente, não só para decorar mesmo, não só para olhar lá na hora da prova e marcar o X na questão certa. Bom, como a Gabi falou também, no final da aula aí, a gente vai sortear uma vaga para o nosso curso, o SOS Neuroanatomia, como tem no cantinho aqui do slide já, a logo. A gente vai começar as pré-inscrições do curso no dia 29/6, e a gente vai explicando direitinho no final da live como vai ser o sorteio. Todo mundo que entrou no post lá na nossa página da SOS Neurocirurgia, curtiu a foto, comentou e tudo mais, fez todos os passos direitinho, a gente vai sortear, e quem for sorteado vai ganhar uma vaga gratuita para o nosso curso aí. Tá saindo do forno, tá quase pronto, tá show de bola, e espero que todo mundo goste aí. A gente vai dar um gostinho para vocês de como vai ser esse curso, qual é a nossa ideia com esse curso.
o que a gente vai fazer, como vai ser nessas aulas, uma por uma aí, mais ou menos. Hoje tem um spoiler aí de como vai ser. Então, a gente basicamente organizou a apresentação de hoje em 2 aulas principais. Uma aula que vai ser a neuroanatomia em casos de medula espinhal, e a outra segunda aula, que é a neuroanatomia baseada em casos de tumores cerebrais. Então, acho que a gente vai começar primeiro pelo caso de medula espinhal, e o César vai falar um pouquinho para a gente de como a neuroanatomia pode nos ajudar a resolver, a entender como o meu paciente vai se apresentar com essas patologias. Bom, galera, então a gente vai começar com a medula espinhal. Como lá o Ângelo Machado, livro básico aí de anatomia para todos os estudantes de medicina, começa sempre de baixo para cima, a gente vai seguir a ordem dele. Começando com a medula espinhal, a gente vai então começar já direto com um caso clínico. Um caso clínico de uma moça aí de 28 anos, que há 2 meses iniciou um quadro de perda de sensibilidade dolorosa, ou seja, ela não sentia dores nos membros superiores, dos 2 lados. É interessante até que ela chegou com uma queixa para nós de que ela não conseguia sentir a temperatura da água quando ela dava banho na filha dela com as mãos. Ela tinha que verificar essa temperatura com os pés. Então, assim, uma coisa esquisita, né? Ela não tinha nenhum antecedente pessoal, não usava nenhuma medicação, não era tabagista, não tinha história de drogadição ou uso de álcool. A gente começa aí a ficar se questionando o que está acontecendo com essa moça. Bom, tem alguns pontos principais que a gente tem que destacar nesse nosso caso clínico. A gente destaca a idade dela, uma moça jovem, sem comorbidades, o que está acontecendo? E a gente destaca também essa perda de sensibilidade só nos membros superiores aí. Por que nos membros superiores ela não tem essa perda de sensibilidade? Então a gente começa a pensar algumas coisas. Bom, a gente sabe que a medula espinhal é dividida aí entre cervical, torácica e lombar, basicamente. A gente sabe, então, que a paciente com essa perda de sensibilidade em membros superiores, a gente não pensaria, por exemplo, numa patologia da coluna lombar. A gente pensaria, por exemplo, numa patologia da coluna cervical. Então, assim, a gente tem que começar a se guiar por aí. Não um paciente chega desse, por exemplo, no meu consultório, eu não posso ir lá e pedir uma ressonância de coluna lombar para esse paciente. Eu tinha que pedir, por exemplo, uma coluna cervical para esse paciente. Começa por aí. Esse é estudo básico. Então, foi solicitada para essa paciente uma ressonância de coluna cervical, realmente. Não vou falar dessa ressonância agora, a gente vai ter a nossa parte para falar dela. É só para mostrar para vocês, nesse corte axial aqui, que a gente tem uma ressonância de coluna cervical, como é essa ressonância. A gente tem, então, aí, três fases aí, né? Uma fase que é o sagital T1, o sagital T2, e aqui é uma fase T1 com contraste. Vou explicar cada uma delas também lá para frente, mas o que a gente tem que ver aqui nessa imagem, só para a gente entender o que está acontecendo com a nossa paciente, é que a gente tem alguma coisa esquisita aqui na medula espinhal da nossa paciente. Não sei o que é, a gente não sabe ainda, a gente vai chegar lá, mas tem alguma coisa esquisita. Então, vamos começar com alguns conceitos básicos. E por que a gente vai ter que entender esses conceitos básicos para chegar lá no nosso caso? A gente começa falando sobre a medula espinhal, que nada mais é do que um prolongamento do sistema nervoso central, que ela tem seus limites aí, superior, lá como o forame magno, e inferior, ela termina a nível aí no disco intervertebral entre a vértebra de L1 e L2. Ela, como todo o sistema nervoso central, é coberta por meninges. E ela é coberta, então, por todas as meninges, e a dura mater, ela recobre toda ela e também termina mais para baixo de onde realmente a medula termina. O saco dural, na verdade, termina a nível da vértebra de S2. Bom, então, a nossa medula vai terminar a nível de L1, L2, a vértebra de L1 e L2, e o saco dural vai terminar a nível de S2. Pô, e o que tem entre aí esses términos? Nesses términos, a gente tem o que é chamado aí de cauda equina. É como se fosse realmente um comparativo a uma cauda de um equino, porque são todas as raízes no final aí, das raízes finais aí dos segmentos da medula, que vão ficar ocupando essa porção final do saco dural. Bom, ela também não é regular em toda a sua extensão, a medula. Ela tem algumas dilatações, algumas intumescências, como são chamadas. Tem uma intumescência na região cervical, que é chamada de intumescência cervical, e uma intumescência na região lombar, que é chamada de intumescência lombar. Por que existem essas intumescências? Essas intumescências existem porque os corpos dos neurônios nessas regiões são um pouco maiores. Para quê? Porque dessas regiões vão sair os plexos. Da intumescência cervical sai o plexo braquial, que vai inervar os membros superiores, e da intumescência lombar vai sair o plexo lombosacro, que vai inervar os membros inferiores. Bom, isso é importante a gente saber, porque a gente vai ver que nas próximas imagens, a gente vai ter alguns cortes
na medula que vai mostrar para a gente essas intumescências e esses plexos. E o porquê que a gente tem também uma clínica lombar, uma clínica nos membros inferiores quando a coluna lombar, e porque uma clínica nos membros superiores, como, por exemplo, as colunas cervical. A gente tem que saber também que no finalzinho da medula, ela termina ali a nível desse L1, L2, a vértebra L1, L2. E após a intumescência lombar, a gente tem o que é chamado de cone medular, que é esse finalzinho na medula. Como a gente vê esse finalzinho aqui, essa imagem onde a gente abriu a dura mater, expôs aí, então, abriu o saco dural, expôs aí, então, a região do cone epicônio medular e a região da cauda equina, como eu disse para vocês, essas raízes terminais aí dos últimos segmentos medulares. A gente vê também, nessa região, que existe um filamentozinho, que ela nada mais é do que um prolongamento da pia mater, a gente também recobre a medula, que termina, então, também vai indo lá para baixo, seguindo aí junto com a cauda equina. E a gente segue, então, com algumas peças anatômicas. As peças anatômicas até que foi o Ryan que fez essas secções, né, durante a faculdade dele. E a gente vê primeiro aqui também um corte da região posterior da medula cervical, onde a gente abriu, então, o saco dural, e tá vendo aqui a primeira intumescência. Essa aqui é a intumescência cervical, da onde vai sair o plexo braquial. Descendo, a gente vê, então, aqui outra região, e aqui já na coluna lombar, onde a gente vê, então, uma intumescência lombar, saindo, então, as raízes para o plexo lombosacro. E aí, a gente chega na região da cauda equina, onde a gente vê todas essas raízes, nessa região da cauda equina, e a gente vê que tem uma raiz um pouquinho diferente aqui. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que o filo terminais. Bom, seguindo, a gente falou dos conceitos básicos, agora a gente vai falar nos conceitos um pouco mais específicos. Uma parte, na verdade, microanatômica, uma parte que a gente vai definir onde estão cada trajeto de cada trato, ascendente, descendente e tudo mais, onde a gente vai chegar nas próximas partes. Bom, aqui a gente tem um corte axial na medula, onde a gente tem que definir alguns acidentes anatômicos para poder entender o que está acontecendo e o que vai acontecer com o caso clínico do nosso paciente. Bom, começando a falar que a gente tem na medula, assim como lá no cérebro, a substância cinzenta e a substância branca. Porém, aqui é diferente. A substância cinzenta, ela vai estar por dentro e a substância branca vai estar por fora. Vocês podem achar que é o contrário, porque na imagem aqui a substância branca é mais escura que a cinzenta. Mas a cinzenta é essa aqui no meio, que é o chamado de H medular. E lá, lembra que lá no encéfalo é o contrário, né? A substância cinzenta fica por fora, a substância branca fica por dentro. Bom, então, esse H medular é onde estão contidos os corpos dos neurônios, em as chamadas lâminas de Hexed. A gente não precisa decorar isso, não precisa saber dessas lâminas de Hexed, são numeradas e tudo mais, não precisa saber isso. O que a gente precisa saber é que o H medular é dividido em cornos. A gente tem um corno, que é o corno anterior, que é onde está presente, estão presentes os neurônios motores, os corpos neurônios motores, um corno posterior, que é onde estão presentes os corpos neurônios sensitivos, e no nível da coluna torácica, a gente tem um outro corno, que é chamado de corno lateral, que é onde tem as fibras autonômicas do sistema nervoso simpático. Bom, falado do H medular, que é a substância cinzenta, a gente vai falar um pouco da substância branca. Na verdade, é a substância branca que vai afetar mais a nossa aula. E, além da substância branca, tem um outro ponto importante que a gente tem que falar, que a gente não consegue até visualizar muito bem, mas eu vou colocar uma imagem para definir para vocês. Existe na medula um canal, existe o canal central da medula. Esse canal central da medula é um canal virtual, que é preenchido por epêndima, e ele acaba se dilatando em situações patológicas. A gente vai entender também como é essa dilatação, a gente vai ver nas próximas imagens. Além disso, para a gente dividir a substância branca, a gente divide ela em funículos. Os funículos, a gente divide eles através de acidentes anatômicos. E alguns acidentes anatômicos nessa microanatomia a gente tem que saber. O primeiro deles é a fissura mediana anterior. O segundo deles é o sulco lateral anterior. O sulco lateral anterior não é importante só por isso também. O sulco lateral anterior é importante porque dele, os filamentos do corno anterior vão sair para se juntar e formar as raízes ventrais, e formar, então, o nervo espinhal. Então, aqui vai sair o nervo motor, né? Um outro acidente anatômico importante é o sulco lateral posterior, que, em espelho ao sulco lateral anterior, ele vai, então, receber as conexões sensitivas. Né? Então, dessa região posterior vão receber as conexões sensitivas, então, um espelho um do outro, né? O sulco lateral anterior, motor, e o sulco lateral posterior, sensitivo.
E aí um outro ponto anatômico importante é o sulco mediano posterior. A gente tem também um outro sulco importante, que é o sulco intermédio posterior. E aí que a gente começa a dividir a nossa substância branca em funículos. A gente tem 3 funículos, basicamente. A gente tem um funículo, que é o funículo anterior, um funículo, que é o funículo lateral, e um funículo, que é o funículo posterior. Bom, simples. Anterior, lateral, posterior. Até aí, sem dificuldade. Outra coisa importante também, o porquê que eu falei do sulco intermédio posterior, é que ele divide, então, o funículo posterior em 2 fascículos. A gente tem o fascículo grácil, que o fascículo grácil ele é medial, então, e fica fácil de decorar, tem um macete. Grácil e medial tem o mesmo número de letras. Então, o fascículo grácil fica medial ao sulco intermédio posterior. E a gente tem o fascículo cuneiforme. Então, da microanatomia, o que a gente tinha que saber dessa região, todos os acidentes, a substância branca, a substância cinzenta, é isso. É um pouco complicado, mas dá para decorar, acaba sendo simples depois de tudo isso. E aí, por que a gente tem que saber isso? A gente tem que saber essa microanatomia para saber onde estão localizados os tratos. Existem tratos ascendentes, que são esses localizados aqui, ilustrados, na verdade, aqui à esquerda, porque tem a esquerda e a direita, e os tratos descendentes, que estão localizados aqui, ilustrados aqui à direita. A gente precisa saber, então, que os tratos descendentes são aqueles que vão levar a informação de cima para baixo, ou seja, lá do encéfalo para os membros, e os ascendentes vão levar dos membros para o sistema nervoso central, ao contrário. E aí, a gente não precisa saber todos esses para a prática clínica. Claro, se você quiser saber todos, se você quiser aprender o que cada um deles faz, é super interessante, é muito legal. O neurologista vai amar saber cada um deles. Mas, assim, para a prática, o que a gente tem que saber, na verdade, são 3. O primeiro deles, na verdade, é o cordão posterior, o funículo posterior, onde estão contidos o fascículo grácil e o cuneiforme. Esse funículo posterior vai ser responsável por alguns tipos, modalidades de sensibilidade. A sensibilidade profunda, que é, na verdade, a sensibilidade vibratória, a relação com a propriocepção, que é a propriocepção? É a consciência que a gente tem de onde está cada parte do nosso corpo. Por exemplo, se eu fechar o olho, eu sei que o meu dedão está para cima, ou sei que o meu dedão está para baixo, eu consigo entender cada parte do meu corpo. Se você que você está mexendo em mim aqui, colocando meu braço para cima, colocando meu braço para baixo, isso é a propriocepção. A sensibilidade vibratória, outra modalidade de sensibilidade profunda. Existe também a discriminação entre 2 pontos, que é quando você, por exemplo, pega uma agulha ou 2 palitos e cutuca a pele da pessoa, a pessoa sabe saber se está cutucando com um palito só ou com 2 palitos. Bom, basicamente são essas modalidades de sensibilidades do cordão posterior. Já no funículo lateral, a gente tem um outro trato. Esse trato aqui é o mais falado, é o que vocês vão mais aprender em neuroanatomia, é o que vocês vão mais aprender em todo lugar aí, que é o trato piramidal ou córtico espinhal lateral. E aí ele vai levar as informações motoras. Basicamente, ele é essencialmente motor. E um outro trato importante é o trato espinotalâmico lateral. Ele é responsável por outro tipo de sensibilidade, que é a sensibilidade térmico-dolorosa, ou tátil-dolorosa. Então, a gente consegue aí ter essa diferenciação das 2 tipos de modalidades sensitivas. Então, basicamente, a gente viu que a gente tem 3 tratos principais, um deles sendo descendente e outros 2 sendo ascendentes, né? Bom, os que levam a sensibilidade, obviamente, são ascendentes e os que levam a motricidade são descendentes. A diferença é que os 2, o cordão posterior e o córtico espinhal lateral, eles já são tratos que já vêm cruzados lá a nível do tronco encefálico. Então, uma lesão nesses tratos de um lado da medula vai causar um déficit no mesmo lado da medula. Mesmo lado do medula, desculpa, mesmo lado do hemicorpo do paciente. Já o trato espinotalâmico lateral, ele é diferente. Ele se cruza a nível da informação chegar, ele se cruza a nível de onde essa informação chegou. Então, a gente tem um cruzamento a nível do segmento medular. Então, uma lesão, por exemplo, no trato espinotalâmico lateral, nessa região, vai causar um déficit contralateral a essa lesão. Bom, outra coisa importante para a gente entender também, a última parte, para a gente começar a voltar para o nosso caso clínico, é que existe uma somatotopia. O que é isso? É uma divisão das fibras, onde tudo que é mais central, mais próximo ao canal central da medula, é mais cervical, é mais alto. E tudo que é mais sacral, à medida que a gente vai se afastando do canal da medula, vira tudo mais sacral. Então, é cérvico-sacral de central para lateral. E aí a gente consegue
definir isso mais para frente. Vou mostrar para vocês com ilustrações nos próximos slides. Bom, e última coisa, a vascularização, como sempre aí no final das aulas de anatomia. A gente tem a irrigação aí arterial da medula espinhal, basicamente feita por 3 artérias. Uma artéria anterior, que é a artéria espinhal anterior, que vai correr aí pela fissura mediana anterior, e 2 artérias posteriores, que são as artérias espinhais posterolaterais, que vão estar correndo também pelo sulco lateral posterior. A artéria espinhal anterior, essa daqui, ela vai irrigar os 2/3 anteriores da medula espinhal. E a artéria espinhal posterolateral vai irrigar o 1/3 posterior da medula espinhal. Basicamente, o funículo posterior. E a artéria espinhal anterior vai irrigar, então, o funículo anterior e o funículo lateral. Bom, tem uma artéria que a gente tem que saber de onde vem. Na verdade, assim, a artéria espinhal, basicamente, se origina da artéria vertebral, que se origina da artéria subclávia. Então, a artéria subclávia dá origem à artéria vertebral. E lá em cima, antes da artéria vertebral virar artéria basilar, ela vai dar origem à artéria espinhal anterior. A artéria espinhal anterior vai recebendo, então, ramos, troncos aí, do tronco costo-cervical, do tronco tiro-cervical, e vai recebendo, até receber ramos da aorta. A aorta emitindo ramos, então, intercostais, que vão, então, chegar na artéria espinhal anterior. Existe um ramo dessas artérias intercostais que é muito importante, que é um ramo chamado artéria de Adam-Kiewicz. Essa artéria de Adam-Kiewicz, ela é uma artéria responsável pela irrigação de um grande segmento medular. Ela vai basicamente de T8 até L4, do segmento de T8 até L4. Então, é uma artéria só, responsável por irrigar tudo isso aqui, T8 a L4. Algumas fontes vão falar T9 também, mas, basicamente, é essa região toda irrigada por uma artéria. Então, é uma região muito propensa a eventos isquêmicos. Se alguma artéria é ocluída ali, perde a irrigação de toda esses segmentos medulares. Bom, agora a gente vai voltar para o nosso caso, falando um pouquinho de imagem. E o que tem nessa imagem aqui para a gente? Bom, essa imagem aqui, na verdade, não tem nada. Eu coloquei, então, uma ressonância para a gente ver como seria uma medula, uma ressonância cervical, na verdade, normal. Para a gente entender, então, que existe a medula, percorrendo aí o canal vertebral, onde a gente vê aqui à frente as vértebras, e existem diferentes sinais aqui dentro do canal vertebral. Um sinal aqui nessa imagem à esquerda é T1, né? A sequência T1. Um sinal mais hiperintenso, que é assim que a gente chama na ressonância, o que fica mais claro, e um sinal mais hipointenso. Na verdade, o que está aqui no meio é a nossa medula. E o que está ao redor da medula, dentro do canal vertebral, é o líquor. Então, em T1, o líquor vai ser hipointenso em relação à medula. Isso é importante a gente saber. Basicamente, esse conceito para a nossa aula é o mais importante. E em T2, nessa imagem aqui da direita, a gente tem, então, a medula e um outro sinal já hiperintenso em relação à medula. Então, aqui em T2 é ao contrário. O sinal do líquor, ele é hiperintenso em relação ao sinal da medula. Então, a medula é hipointensa em relação ao líquor. Ou seja, em T2 o líquor brilha. Basicamente, a gente pode decorar assim. Claro que se for para fora do canal vertebral, vão ter outras coisas que brilham também. Tem um em T2, como por exemplo a gordura. Mas o que a gente precisa saber para a nossa aula é que o líquor brilha em T2. Bom, a gente parte então para um corte axial, para a gente também entender essa parte, onde a gente vê então aqui a vértebra, e aqui, central, o canal vertebral, tendo, então, hiperintenso ao líquor, a medula, e a região mais hipointensa em T1, nesse lado aqui à esquerda, é o líquor. Né? Na outra corte aqui em T2, o que é hiperintenso, então, é o líquor. Ok, vimos, então, que é normal. Vamos voltar para o nosso caso? Bom, o que a gente vê aqui nessa imagem? Vamos começar de novo lá em T1. Sempre a gente começa em T1 para poder ir mudando o nosso corte. Bom, esse corte sagital em T1, a gente vê, então, na medula espinhal, ela começa a vir uma irregularidade aqui. A gente vê alguma coisa estranha em T1. A gente não vê muito específico o que está acontecendo aqui. Mas aí a gente vem aqui para T2. Em T2, lembra que o líquor brilha? E a gente vê que tem um brilho aqui ao redor da medula. Mas a gente vê também que existe um brilho dentro da medula. Esse brilho dentro da medula nada mais é do que
o canal central da medula dilatado, ou seja, represando o líquor. Lembra que eu falei para vocês, condições patológicas, o canal central da medula represa líquor? Bom, ele está, então, represando o líquor, porque tem alguma coisa aqui obstruindo o fluxo licórico dessa região. Então, essa obstrução é causada por um provável tumor, já que tem aqui um realce ao contraste, um realce homogêneo ao contraste, na fase com contraste, T1 com contraste. E aí a gente vai, então, para o corte axial, onde a gente vê, de novo, em T1, a gente vê alguma coisa meio inespecífica, uma irregularidade, alguma alteração de sinal nessa região, um alargamento aí na medula nessa região. Em T2, a gente vê, então, aquela parte licórica no canal central da medula bem alargado. A gente vê realmente que tem um alargamento no canal central da medula. E a gente chega no contraste, realmente aqui não tem dúvida que tem uma lesão. Tem aqui algo dentro da medula desse paciente. Bom, e agora eu vou explicar para vocês a clínica desse paciente. A gente viu que a gente tem uma lesão crescendo de dentro do canal central da medula desse nosso paciente. O que vai causar de clínica para esse paciente? Como é a clínica desse nosso paciente? Bom, a princípio, a primeira coisa, começou a dilatar o canal central da medula. Qual é o primeiro trato que a gente vai pegar? Qual é a primeira coisa que vai lesar? Eu sei que aqui na imagem vocês estão sendo enviesados a ver que parece que está pegando o folículo posterior, mas na verdade a primeira coisa que vai pegar é o cruzamento do trato espinotalâmico lateral. E é o cruzamento dos dois lados, não só de um lado, porque a fibra cruza de um lado e cruza do outro, e a gente está bem no meio. Então, a primeira coisa que esse paciente vai perder é a sensibilidade. É a sensibilidade térmico-dolorosa. Bom, então, é exatamente o que está acontecendo com essa nossa paciente. Ela está perdendo a sensibilidade térmico-dolorosa. Mas, pô, é só dos membros superiores, César. E por que? Como que você explica isso? Lembra daquela somatotopia? Aquela somatotopia é a chave, que tudo que é mais próximo do canal central da medula é mais cervical. Então, ela começa a perder essa sensibilidade inicialmente, realmente, pelos membros superiores. E aí existe o que a gente chama de anestesia suspensa, que é um sinal clássico da siringomielia, que é realmente a dilatação desse canal central da medula, causando essa clínica que esse paciente está tendo. Claro, esse paciente está tendo essa clínica porque ela pegou numa fase inicial, aí, uma fase, praticamente, na imagem não parece inicial, mas a clínica dela é inicial. E então, se a gente começar a dilatar isso mais, claro, ela vai ter comprometimento de outras funções. Vai ter comprometimento do cordão posterior, perdendo, então, a sensibilidade profunda, vai aumentando, e até que ela perde também a motricidade. Então, essa paciente aí perde todas as modalidades conforme essa massa vai aumentando. E aqui, só para ilustrar de novo o que eu falei, da parte cervical ser mais central. Então, à medida que a gente vai alargando, a gente pega primeiro as partes mais altas, primeiro os membros superiores. Depois, claro, se for aumentando, vai pegar tudo. E para finalizar esse caso, a gente mostra, então, o vídeo da cirurgia desse nosso paciente, onde a gente vê a medula, onde aqui está inferior, aqui está superior, né? E a gente vai, então, entrar dentro da medula. A gente está vendo aqui já o saco dural exposto, abrindo já esse saco dural e vendo a parte posterior da medula do nosso paciente. A gente tenta entrar, lógico, na medula do nosso paciente na área menos eloquente. A gente tenta entrar entre aqueles sucos que a gente falou. Na verdade, a gente está entrando aqui no suco mediano posterior, para tentar gerar o mínimo de déficit possível para esse paciente e conseguir levar esse nosso paciente aí a melhora sem que a gente tenha um déficit maior, sem que a gente cause um déficit maior do que ele já tem, né? Opa, desculpa, galera. Saiu aqui da apresentação. Só para colocar aqui, para adiantar um pouquinho o vídeo. Bom, então a gente está, então, aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? Vocês estão conseguindo ver, galera? Tá dando para ver? Desculpa aí. Tá dando. Bom, vamos continuar aqui. Acho que teve um problema aí. Desculpa. Tá conseguindo ver, Gabi? Sim, tá vendo. Beleza, desculpa aí. Então, a gente está, então, aqui entrando dentro da medula do nosso paciente pelo sulco mediano posterior. Então, a vista posterior, a gente está indo pela parte mais posterior. Aqui a gente já está, então, conseguindo abrir mais um pouco, expondo mais aí a parte mais central da medula, para chegar na nossa lesão. Abrimos, e conseguimos ver que aqui já tem alguma coisa diferente, isso não era para estar aqui. Então, olha a cor, olha a diferença, tonalidade com o que seria normal do que é o tumor. Então, o tumor está aqui bem exposto. A gente vê toda essa região tumoral. Seguindo mais para frente, a gente continua vendo, então, a ressecção. E a gente já está no finalzinho, já tirando aí grande parte desse tumor.
E aí, no finzinho, conseguimos aí a ressecção completa desse paciente, desse tumor. Ok? Show. Voltando para a canetinha, não, desculpa. O apontador, para vocês entenderem. E aí a gente viu, então, a resolução desse primeiro caso clínico, paciente com uma siringomielia, com uma síndrome centromedular. Bom, a complicação, lógico, mais importante dessa cirurgia é a lesão do cordão posterior. A gente está entrando na fissura sulcomediano posterior. Então, o maior risco aí de lesão, na verdade, é realmente nessa localização. Então, o maior risco é que esse paciente, além de ter aquela anestesia suspensa que ele já tinha, é que ele saia da cirurgia com um déficit aí de sensibilidade profunda. É o principal que a gente analisa, que a gente examina o paciente pós-cirurgia dessa monta. A primeira coisa que a gente avalia vai ser se ele tem um déficit de sensibilidade profunda pós-cirurgia ou não. Bom, falamos dessa primeira parte. Agora, já que a gente já entendeu toda a anatomia, a gente passa para 2 casinhos mais rápidos. Bom, a gente tem esse caso, então, de um homem de 60 anos, com uma dorsalgia há 7 meses. Esse paciente nosso, ele começou a perder força no membro inferior direito. E ele relatou isso pra gente, até interessante também. É bem engraçado quando os pacientes relatam pra gente as coisas e para ilustrar é muito legal. Ele só sentiu o celular vibrar do lado esquerdo, não sentiu o celular vibrar do lado direito. O que a gente lembra disso? Ele pode estar tendo um déficit de sensibilidade vibratória, correto? Beleza. Então, esse paciente não está sentindo, não está perdendo força no membro inferior direito, não está sentindo vibração no membro inferior direito também. E, além disso, ele não sente dor do outro lado, do lado do membro inferior esquerdo. Esse paciente, ele era tabagista importante, tá? Isso é importante. Bom, o que a gente viu nesse caso? Paciente que já é mais velho, e ele tá com um déficit aí, de origem possivelmente medular, e o cara é tabagista, pesado. Bom, isso pode dizer pra gente que o paciente tem alguma coisa, algum processo tumoral, alguma metástase, por exemplo, alguma coisa. Paciente idoso, tabagista, ele tem um fator de risco. A gente tem alguma coisa acontecendo aí. Mas vamos entender a clínica desse paciente? Bom, vendo essa imagem, vendo a nossa resuminho, fica fácil de entender a clínica desse paciente. Ele tem aí perda da sensibilidade profunda de um lado, ou certo? Ele não sente o celular vibrar de um lado, na verdade do lado direito, e ele tem perda de força do mesmo lado. Então, ele teve a lesão do córtex espinhal e do piramidal do mesmo lado, na verdade do lado direito. E aí ele tem a perda de sensibilidade dolorosa do outro lado. Pô, o que é isso? Ele lesou o espino talâmico lateral desse lado ou desse lado? Ele lesou o espino talâmico lateral do lado direito ou do lado esquerdo? Lembra que o espino talâmico lateral é cruzado. Então, a lesão de um lado vai gerar o déficit do outro lado. O que esse nosso paciente teve? Ele teve uma lesão metade aí na medula, ou seja, uma hemissecção, a síndrome de Brown-Séquard. Então, ele tem essa síndrome caracterizada por lesão aí de metade da medula, sendo caracterizada, então, por perda de força e sensibilidade profunda do mesmo lado da lesão e perda de sensibilidade térmico-dolorosa do lado contralateral à lesão. E a gente explicou o porquê disso. Não precisa decorar a mais o que é a síndrome de Brown-Séquard. A gente sabe saber o que é a síndrome de Brown-Séquard a partir dessas imagens. Então, seguindo, só para ilustrar, agora eu trouxe uma tomografia para vocês, sair um pouco da ressonância, e mostrar para vocês que esse paciente, então, tem aí um tumor, de novo. Só que esse tumor é diferente. Ele não tem um tumor que sai de dentro da medula. Ele tem um tumor que provavelmente se origina da vértebra. Então, é um tumor vertebral. Nessa idade, com esse fator de risco, esse paciente provavelmente tem uma meta vertebral, uma metástase vertebral. Tabagista, eu chutaria metástase pulmonar, né? Bom, e aí, essa meta vertebral está saindo da vértebra e invadindo o canal vertebral e comprimindo a medula nesse nosso paciente. E a gente vê que ele vai lá e comprime a medula nesse nosso paciente. Bom, mas César, tá totalmente comprimida a medula do cara. Como que ele só tá com essa hemissecção medular? De novo, a clínica pode iniciar de um jeito, mas ela pode ir progredindo. Com certeza, essa clínica desse paciente iria progredir se não fosse abordado, se não fosse retirada, aliviada essa compressão que ele está tendo. E aí, então, a gente vê essa ilustração que mostra pra gente o que um tumor medular pode causar. Bom, o tumor medular pode crescer de dentro da medula, como a gente viu, como ele pode vir de fora, sendo tanto extradural, quanto intradural, quanto intramedular, tem várias diferenças. Porém, um tumor medular, independente de onde ele está vindo, ele pode iniciar o quadro desse nosso paciente de diversas formas, como a gente viu. Um deles foi com uma siringomelia e o outro já foi com uma síndrome de Brown-Séquard. Então, cada um começa de um jeito, mas ele podia começar só com um déficit de cordão posterior e assim por diante. E aí eu trouxe uma coisa interessante, que assim, isso até antes de entrar na residência eu não imaginava como que era programado, como que fazia
para a gente descobrir aonde que eu vou incisar a pele desse nosso paciente. Eu vou no achômetro ali, você deve ser na coluna torácica, eu vou lá e inciso lá? Não. A gente usa, na verdade, o que a gente tem na sala do centro cirúrgico para poder marcar isso daí? A gente tem o raio-x. E a gente usa, então, o raio-x para marcar isso. Aí eu estou falando para vocês agora que aquela lesão do nosso paciente, ela era em T5. Porque eu sei, porque eu vi o caso, eu vi a tomografia, eu tinha tomografia lombar, eu tinha tomografia torácica, eu tinha tomografia cervical, e a gente tinha como saber, eu subo daqui para cima e eu vejo tudo. Eu vou contando as vértebras e eu acho qual que é. Então, eu estou falando para vocês que é T5. A gente tem que abrir nesse paciente na torácica, na coluna torácica. Como que eu vou saber onde está T5? E a gente tem um raio-x. Esse paciente a gente fez um pouco diferente. A gente marcou o local onde a gente ia incisar com um clips, como a gente está vendo aqui nessa radiografia, em AP. A gente marcou com um clips a coluna desse nosso paciente em alguma região. A verdade aqui que a gente marcou T5. Mas, pô, César, como que você sabe que aí é T5? Bom, vou ensinar uma dica para vocês. A última vértebra torácica, T12, dela sai a última vértebra. E aqui, então, é T12. A última costela. E aqui, então, é T12. De onde sai a última costela, é T12. A gente vê que aqui não sai costela. Então, aqui é L1 já. Então, saiu costela, T12 é a última. E aí é mais fácil. A gente começa a contar de baixo para cima. T12, T11, T10, T9, T8, T7, T6, T5. Esse paciente, então, vai chegar no centro cirúrgico com essa marcação e é mais fácil, a gente vai ter já definido, vou fazer minha incisão aqui, esse aqui é T5, então eu vou abrir um pouquinho mais para baixo, abrir um pouquinho mais para cima, e a gente consegue um espaço amplo para fazer a cirurgia desse nosso paciente, tá? Muito legal. Isso é uma coisa básica, que, assim, muita gente nem sabe que é feito assim, mas é uma prática que é interessante. E aí eu venho para um último caso, e aí vocês até me perguntando, o que você está me mostrando uma raio-x de tórax na aula de neuroanatomia? Não tem nada a ver com o que você está falando aí. Bom, tem, e vocês vão entender o porquê. Bom, esse outro nosso paciente é um homem de 50 anos, que, do nada, ele perdeu força nos membros inferiores e perdeu sensibilidade a partir do nível do umbigo. Esse paciente, ele era hipertenso e tabagista. Bom, primeira coisa e coisa mais importante desse nosso caso, perda súbita de força e sensibilidade. Cara, quando você vê, em algum caso clínico, você vai fazer alguma prova, qualquer coisa, ou algum paciente chega para você, foi do nada, foi súbito, a primeira coisa que a gente tem que pensar é alguma patologia vascular. Bom, esse paciente nosso teve sim a patologia vascular, e eu vou explicar para vocês também. Lembra da nossa parte lá de vascularização da medula, onde a artéria espinhal anterior irriga os 2/3 anteriores da medula, e a artéria espinhal posterolateral vai irrigar aí 1/3 posterior? Então, tá aqui. A gente tem, então, o que o nosso paciente teve. Ele teve uma isquemia desses 2/3 anteriores da medula, onde estão contidos o funículo anterior e o lateral. Na verdade, no funículo lateral, os principais tratos que a gente falou da aula, o trato córtico-espinhal lateral e o trato espinotalâmico lateral. Então, o paciente perdeu o quê? Subitamente, força e sensibilidade térmico-dolorosa. Ele está preservado, o cordão posterior. Então, ele não tem aí o déficit de sensibilidade profunda. E isso, então, é a síndrome clássica da artéria espinhal anterior, que é ocasionada, nada mais, nada menos, nesse nosso paciente que tem esse raio-x de tórax por um aneurisma de aorta tóraco-abdominal. O aneurisma dissecou, parou de sangue para as artérias intercostais e isquemiou aquele ramo importante, provavelmente de Adam-Kiewicz, que, como eu estou falando aqui, que é a partir do nível do umbigo, uma cola para vocês, o dermátomo do umbigo é T10, bom, provavelmente nessa região, irrigado pela Adam-Kiewicz, lembra de T8 até L4, a gente está nesse meio, então isquemiou a Adam-Kiewicz e esse paciente teve um déficit súbito. E, basicamente, eram esses 3 casos que eu queria mostrar sobre medula espinhal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, mandem aí nos comentários e tudo mais para a gente ir respondendo. Qualquer dúvida também que vocês tiverem a mais, não quiserem mandar aqui para a gente responder, não quiserem falar sobre, pode mandar lá no direct do SOS Neurocirurgia, pode mandar no nosso e-mail também, neuromind@gmail. Agora a gente vai partir para a parte do Ryan aí. Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo aí. Vamos lá, só para ver se alguém escreveu alguma coisa. Ótimo. Ah, ótimo. Podemos seguir, meninas? Só... Gabi, vocês querem que a gente siga agora para a segunda aula? Ou que a gente pare um pouquinho? Ou faço logo a segunda aula e a gente discute um pouquinho? Temos perguntas. Pode ir lá, pode ir. Gabi, a gente só consegue ver o seu chat aqui. Como que a gente faz os comentários? Ah, desculpa, acabei de ver aqui. Acabamos de
Se vocês quiserem responder as perguntas dos primeiros casos, eu anotei. Nós tivemos duas. Acho que a gente está conseguindo ver aqui. Perfeito. Não tem muitas não, dá para a gente responder bem tranquilo. Ah, beleza. Bom. Acho que tem um Arthur perguntando, ele falou assim, Arthur Nascimento. Obrigado por perguntar, Arthur. Teve minha maior dificuldade neuronal, a medula e nervos periféricos. Realmente, a medula é uma parte difícil de entender, porque a medula é totalmente setorizada. Ela faz parte de um sistema nervoso que a gente chama, que é um sistema nervoso segmentar. Tanto a medula quanto o tronco encefálico fazem parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso segmentar, onde partem os nervos periféricos. Então, a gente tem que entender essa correlação entre medula e vértebra. Então, acho que foi eu vi uma outra pergunta aqui, do próprio Arthur fez uma outra pergunta. Para expor o tumor, foi necessário seccionar a vértebra? Isso é interessante. Para que eu chegue, a medula está localizada no saco dural. O saco dural, que por sua vez está localizado no canal vertebral. O canal, ele é formado basicamente por um espaço que tem entre o corpo anteriormente da vértebra e o arco posterior, que é formado pelas lâminas e o pedículo. Então, para que eu consiga ter acesso à medula, a primeira coisa que eu tenho que tirar é a lâmina. Então, eu faço o que a gente chama de um procedimento chamado laminectomia ou laminotomia, que eu tiro parte da lâmina e acho o saco dural. Então, eu tenho que fazer uma durotomia, ou seja, abrir o saco dural, e aí naquele vídeo a gente conseguiu que o saco dural já estava exposto, para que eu tenha acesso e visualize a medula espinhal. Então, a gente estava visualizando a região posterior da medula espinhal. Por quê? Para que a gente opere esse paciente tem que estar em decúbito ventral, ele tem que estar voltado, ele tem que estar deitado com o peito na maca e expondo as costas para a gente. Então, a nossa decisão é posterior. Então, a gente cai na lâmina desse paciente. Outras perguntas aqui. Eu vi uma pergunta do Alessandro Brito. Quais são os cuidados no pós-operatório do caso? Se você estiver perguntando, Alessandro, em relação ao do tumor, no pós-operatório, não intraoperatório, nosso maior cuidado é com a monitorização do paciente. Claro que para que eu faça essa cirurgia, para que eu entre na medula desse paciente, tem que estar monitorizado. Então, existe uma eletroneuromiografia intraoperatória, monitorização de potencial, para que eu saiba, não, nesse momento aqui eu estou abrindo a região posterior da medula, mas eu não estou causando nenhum déficit para ele. Então, a gente vai testando e vai abrindo e eu tenho acesso ao tumor. Chegando no tumor, a grande dificuldade é dissecar o tumor da região medular, da região da medula, né? Você vai tentando, claro, isso é tudo com microscópio, é bem delicado para que a gente consiga ter acesso, tirar esse tumor sem causar nenhum dano, porque não tem sentido a gente operar um paciente causando um dano para ele. Então, esse é sim nossa prioridade. Em relação ao pós-operatório, o principal é, no pré-operatório, não ter cuidado para não causar danos para ele, então evitar os danos. E fístulas e infecções, que é um medo que a gente tem. Toda vez que a gente abre o saco dural, a gente tem um risco de uma fístula de líquor, que é uma fístula licórica. Daí o cuidado no pós-operatório com esse paciente, fístula licórica. Além de que, se é um paciente que já tem um déficit motor prévio, ou que tenha um déficit decorrente do procedimento cirúrgico, a maioria deles tem um déficit, mas esse é um déficit que é transitório e tende a melhorar, é ter cuidado com a profilaxia de tromboses nesses pacientes. Então, é um paciente que eu tenho que estar preocupado com risco de trombose venosa profunda e de TEP. Então, nesses casos, sempre fazer a profilaxia, tanto medicamentosa quanto com meia de compressão, né, ou mecânica, que é o principal nesses casos. Deixa eu ver se a gente tem alguma outra pergunta aqui também. Quanto tempo levou a cirurgia? Depende de cada caso, cada cirurgia. Essa cirurgia é uma cirurgia longa, realmente. É uma cirurgia bem lenta, que a gente vai com bastante calma. Então, essa é uma cirurgia que só a parte de microscópio mesmo, deve ser uma média de umas 2 horas de cirurgia. Só a parte do microscópio, mas tem a parte até que eu chegue na medula, que a gente faz sem o microscópio, e ainda tem a parte do fechamento. Então, é uma cirurgia que deve demorar uma média de umas 5 horas de duração. Agora, a última pergunta, acho que aqui do Luiz Felipe, né? Pedindo para repetir quais são os sintomas da lesão da artéria de Adam-Kiewicz, né? Bom, a artéria de Adam-Kiewicz é um ramo que vai nutrir a artéria espinhal anterior. Como a gente disse, a artéria espinhal anterior, ela vai, então, irrigar os 2/3 anteriores da medula espinhal, onde estão contidos aí o funículo anterior e o funículo lateral. O funículo lateral, então, vai ter contido aqueles nossos tratos principais, o córtico espinhal lateral, é o piramidal, que vai gerar um déficit, então, motor para esse nosso paciente, e o trato espinhal lateral, um déficit térmico de perda de sensibilidade térmico dolorosa. Como é os 2/3 anteriores bilateralmente, ele vai ter esse déficit bilateralmente. Então, perda de força e perda de sensibilidade térmico dolorosa. Basicamente isso. Ficou alguma pergunta que a gente não conseguiu responder com essa apresentação? Tem alguma, Gabi? Eu acho que não, né? Bom, acho que dá para... Acho que a gente pode partir para o próximo chat. Beleza. Foram todas. Acabei de conferir aqui.
Tá, ótimo. Vamos para a próxima apresentação. Tá. É para a segunda e última apresentação. Aqui é Keynote, né? Beleza, manda bala aí. Então, pessoal, essa segunda apresentação vai ser com o mesmo intuito, da gente entender a importância da neuroanatomia na nossa prática clínica. E para isso a gente vai falar um pouquinho de tumores cerebrais. Poxa, é mais um tema tão complexo, será que é importante que a gente entenda um pouco sobre isso? A gente vai perceber com essa apresentação como a neuroanatomia básica, aquela neuroanatomia que a gente aprende com o Ângelo Machado, aquela neuroanatomia que está no livro do Netter, pode nos ajudar, inclusive, a fazer cirurgias. Então, não tem como a gente partir para nada que seja complexo se eu tenho que ter a noção de uma base. Eu costumo falar que a anatomia é o principal para que a gente faça qualquer coisa. Eu não consigo chegar a lugar nenhum sem ter noção do endereço. Então, assim como eu não tenho como saber fazer uma cirurgia sem ter noção da anatomia, onde é que eu estou. Então, eu tenho que saber exatamente sobre isso. Então, eu vou começar essa aula com uma pergunta para vocês. Alguém consegue me dizer onde é que está essa lesão? Primeiro, eu tenho que entender que eu tenho aqui um corte de uma ressonância. Essa aqui é uma ressonância. Acho que o César até falou um pouquinho para a gente. Eu consigo ver aqui o líquor branco. Então, eu estou com uma sequência em T2, uma ressonância. Um corte que a gente chama de axial. Toda vez que eu estou olhando uma ressonância, eu tenho que entender que tudo que está desse lado, que eu olho à minha direita, na verdade, é o lado esquerdo do paciente. Então, isso aqui é o hemisfério à esquerda do paciente, e esse aqui é o hemisfério à direita. Então, comparando, toda vez que a gente olha um exame de imagem, tem que comparar os dois lados, principalmente em cérebro. Comparando os dois lados, eu percebo que aqui tem uma imagem diferente, tem uma imagem redonda, circular, com hipersinal no T2, ou seja, isso aqui é um líquido. Tem um líquido e tem essa parte hiperintensa, circundar. Isso é o edema, isso é o inchaço dessa lesão. Então, eu consigo saber que aqui tem um tumor. Mas onde é que vai estar esse tumor? Esse tumor está na região frontal, esse tumor está na região parietal, isso é importante? Eu consigo entender isso com conhecimento básico da neuroanatomia? É isso que a gente vai tentar explicar aqui nessa aula de hoje. Então, como é que eu organizei essa aula de tumor cerebral, essa aula básica? Primeiro, nos princípios básicos, uma introdução sobre princípios básicos. Depois, como é que eu consigo localizar essas lesões nos exames de imagem? Que é exatamente a pergunta que a gente começou no nosso caso. Depois, como é que eu localizo aquela lesão que está no exame de imagem na cabeça, no crânio do meu paciente, no crânio e, consequentemente, no encéfalo? Quais são os pontos que eu uso para que me organize, para que me oriente na programação cirúrgica? E, por último, nós vamos ter exemplos de o que a gente aprendeu com essa aula. Então, na verdade, isso aqui é uma imersão, a gente vai desde a anatomia até a programação cirúrgica do nosso paciente, para que a gente tente entender como é que a gente pensa quando a gente vai operar um paciente. Então, começando pela introdução, eu tenho que saber que os tumores cerebrais correspondem a 1,5% de todas as neoplasias, tendo nos adultos a maior parte deles sendo supratentorial, enquanto nas crianças a maior infratentorial. Quando eu falo em tumor em adulto, eu tenho que saber que o principal tipo de tumor é metástase e não primário do sistema nervoso central. E quando eu olho um tumor em fossa posterior em adulto, que é nessa região da fossa posterior, eu tenho que pensar em metástase. Onde é que está a fossa posterior? A fossa posterior está logo abaixo dessa estrutura, dessa prega da dura mater que a gente chama de tenda. Então, abaixo da tenda infratentorial é a fossa posterior. Então, a maior parte dos tumores infratentoriais em adultos são metástases. Então, quando eu tenho uma imagem de um tumor, 4 perguntas são básicas que eu tenho que me fazer. Primeiro, qual é a possibilidade diagnóstica? Depois, esse paciente vai precisar de um tratamento cirúrgico? Esse tratamento cirúrgico é urgente? Eu preciso fazer ele nesse momento? Ou eu posso ter a possibilidade de solicitar alguns outros exames para que eu consiga entender melhor e programar a cirurgia do meu paciente? Então, basicamente, são esse caminho que eu tenho que seguir. Isso realmente é um tumor? Ou seja, qual é a possibilidade diagnóstica desse caso? Esse paciente é de um tratamento clínico ou é de um tratamento cirúrgico? Eu vou fazer esse paciente, levar esse paciente a uma cirurgia? Ou não, esse paciente vai só para uma radioterapia porque ele já tem um diagnóstico anatomopatológico? Eu preciso fazer isso nesse momento ou eu posso esperar e solicitar alguns exames? E quando eu chego nos exames de imagem, 4 outras perguntas eu tenho que me fazer. Cheguei no exame de imagem, por exemplo, mostrei aquela imagem para vocês. Primeira coisa, eu tenho que saber qual a localização daquela lesão. Porque isso vai me fazer programação, vai me ajudar na programação do meu paciente. Outra coisa que é fundamental são essas 2 palavras, que vocês podem escutar bastante, que é intraaxial ou extraaxial. O que eu quero dizer com isso? Intraaxial, eu quero dizer que está dentro do parênquima cerebral. Enquanto extraaxial, ele está por fora do parênquima, empurrando o parênquima. Isso é super importante. Porque, por exemplo, se eu estiver pensando que esse meu paciente tem uma metástase,
geralmente, na maioria dos casos, uma metástase vai estar intraaxial. Se você estiver pensando que, por exemplo, esse paciente tem uma lesão da meninge, um meningioma, que está empurrando o cérebro, é uma lesão que a gente chama de extraaxial. Outra coisa é o padrão de realce, é o contraste desse tumor. Isso ajuda muito a gente a ver melhor as lesões. Então, o uso do contraste é fundamental. Então, qual é o padrão de realce? E qual é a relação deles com as estruturas que estão do lado dele? Tem edema? Não tem? Tem estrutura vascular do lado dele que vai me ajudar? Então, são basicamente essas outras 4 perguntas que eu tenho que me fazer também. Por exemplo, eu olhando essa imagem, mais uma vez, aqui eu tenho o lado esquerdo, aqui eu tenho o lado direito, eu consigo ver aqui uma imagem diferente, comparando com o outro lado. Poxa, Ryan, então, aquela primeira pergunta que quando eu vejo a imagem, qual é a possibilidade diagnóstica? O que eu penso para esse caso? Poxa, tem um tumor aqui. Na verdade, isso não é um caso de tumor. Isso é um caso que a gente chama de uma forma pseudotumoral de uma doença desmielinizante, que é a esclerose múltipla. Tá aí, olha a importância da gente entender um pouquinho sobre o exame de imagem. Porque se eu olho esse anel aqui que tá tendo um realce, que não é um anel aberto, não é um anel fechado, esse anel aberto me fala muito a respeito de doença desmielinizante. Então, se for um paciente, se for um artigo, eu peguei, isso não é uma imagem nossa, isso é uma imagem de um artigo, que ele fez a biópsia, fez apenas uma biópsia teratasse, fez um furinho, tirou um pedacinho de material para ter o resultado da biópsia, viu que realmente era o que ele imaginava, que era uma doença desmielinizante, usou o corticoide apenas e teve uma regressão praticamente completa dessa lesão. Daí a importância da gente entender esses exames de imagem. E olha que interessante, aqui eu trouxe um caso nosso, para que a gente entenda aquele que a gente falou de intraaxial e extraaxial. Eu tenho aqui uma lesão, primeiro aqui eu tenho uma imagem, uma ressonância, aqui um corte sagital e aqui um corte coronal, em que eu vejo essa imagem branca. Essa é uma imagem com um realce homogêneo ao contraste, que tem essa cauda que a gente chama, que é uma cauda da dura mater, ou seja, relação com a dura mater que esse tumor tem, relação com as meninges. Olha, eu consigo ver essa cauda que chama de cauda dural. E eu consigo perceber nessa imagem, que é no coronal T2, a relação dele, que ele não está por dentro do parênquima, ele está, na verdade, empurrando. Olha o que ele faz com esse sulco. Ele empurra esse sulco, parece que está empilhando, esse chama de sinal de empilhamento das moedas. Isso é um sinal bem clássico de uma lesão que é extraaxial. E olha que interessante, pessoal. Olha o que esse tumor faz no osso. Eu consigo ver o osso normal aqui, pretinho aqui na frente, mas aqui eu consigo ver o osso infiltrado. Na nossa cirurgia, a gente conseguiu ver isso. Depois que eu tirei o flap ósseo, olha como é que estava esse osso. Esse osso estava infiltrado. Esse osso aqui, ó, estava totalmente infiltrado pela lesão. Isso aqui é uma imagem clássica de um tipo de tumor que é chamado de meningioma. Diferente desse outro tipo de tumor. Esse aqui, os gliomas, eles são os tumores mais primários, mais comuns. Então, tumor do sistema nervoso central em adulto, principal metástase. Se não for secundário, metástase secundária, um tumor de outra região do cérebro, primários são os gliomas. Isso aqui é uma imagem de um glioma. O glioma é um tumor intraaxial, é um tumor do próprio parênquima cerebral. Olha a diferença da imagem. Olha a diferença dessa imagem aqui, ó, que está empurrando o cérebro, para essa imagem que a gente percebe que é um edema, uma hipersinal no próprio cérebro. Então, isso é um tumor intraaxial. Esse aqui é uma imagem de outro caso, que é um caso que realmente gera dúvida. Tem hora que parece estar intraaxial, tem hora que parece estar extraaxial. A gente operou até achando que fosse uma imagem extraaxial. Quando a gente abriu, estava aqui uma imagem de uma lesão e aqui o cérebro normal desse paciente. Só que essa lesão meio que se infiltrava no cérebro. E interessante, esse diagnóstico veio como tuberculoma. Isso era uma inflamação pela tuberculose, era uma neurotuberculose. Esse paciente ficou fazendo 1 ano de tratamento com os remédios para tuberculose e acabou melhorando bem. Então, olha, como algumas vezes a imagem acaba nos confundindo. Mas se eu já sei quais são os princípios básicos, como é que eu localizo essas lesões no exame de imagem? Aí não tem jeito, pessoal. Para eu localizar uma lesão no exame de imagem, eu tenho que saber em que sulcos eles estão. Então, eu tenho que dar uma relembrada. Vou passar uma relembrada básica sobre sulcos e giros. Então, aqui eu tenho que saber que o cérebro possui 3 faces, que é uma face superolateral, uma face medial e uma face inferior. Vou falar basicamente 2 faces um pouco mais rápido, da superolateral e da medial, para que a gente consiga localizar algumas lesões, nos nossos casos clínicos aqui. Quando eu vou para a face superolateral, aqui é um esquema de uma face superolateral, um desenho, eu tenho 2 sulcos que são principais no cérebro, isso eu não posso esquecer de jeito nenhum. Que um é o sulco central, que vai diferenciar uma região anterior dele, que a gente chama de giro pré-central, que é um giro motor, é o giro motor primário desse paciente. Qualquer lesão aqui vai dar uma hemiparesia do lado contralateral. E posterior ao sulco central, eu tenho o que a gente chama de giro pós-central, que é sensitivo. É o que eles chamam de giro sensitivo primário, que está relacionado com a principal sensibilidade. O outro sulco que é fundamental que eu saiba é o sulco lateral. Porque esses sulcos eles servem para a gente como reparos anatômicos.
Então, a gente vai perceber que anterior ao suco central, essa região que está aqui pintada de meio avermelhado, é o lobo frontal. E no lobo frontal, são 3 os sucos principais. Eu tenho um suco que é pré-central, que entre o suco pré-central e o suco central eu vou ter o giro pré-central, e tenho mais 2 sucos, que é o suco frontal superior e suco frontal inferior. De tal forma que eu vou ter um giro, que é um giro frontal superior, giro frontal médio que vai ficar entre os 2 sucos, e giro frontal inferior. E assim, na região frontal eu tenho 3 sucos, que é o suco pré-central, suco frontal superior e suco frontal inferior, e 4 giros, que é o giro pré-central, que vai estar entre o suco pré-central e o suco central. Vou ter o giro frontal superior, o giro frontal médio vai ficar entre os 2 sucos, o suco frontal superior e o suco frontal inferior, e o giro frontal inferior, que vai ficar entre o suco frontal inferior e o suco lateral, entre o suco frontal inferior e o suco lateral. O temporal, ele parece um pouco com essa região anterior do frontal, de tal forma que eu vou ter um suco, que é o suco temporal superior, e o suco temporal inferior, e 3 giros, giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Então, temporal, 2 sucos, suco temporal superior, suco temporal inferior, e 3 giros, giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Quando eu vou também na face superlateral para uma outra região que é muito importante, é o lobo parietal. Nesse lobo parietal, eu tenho um suco que é paralelo ao suco central. Ou seja, se eu tenho um suco que vem anterior, que é chamado de pré-central, o outro suco é chamado de pós-central. De tal forma que entre o central e o pós-central, eu tenho um giro pós-central, que a gente já falou que é o giro sensitivo primário. O outro suco é o suco intraparietal, que vai me dividir o resto dessa região posterior do parietal em um lóbulo que é chamado parietal superior e lóbulo parietal inferior. Esse lóbulo parietal inferior ele tem uma particularidade, pessoal, é muito interessante. Ele tem um giro que abarca, que abraça o ramo posterior do suco lateral, que é chamado de giro supramarginal. E também tem um outro giro que abraça a região posterior do suco temporal superior, chamado de giro angular. Então, também não é difícil, pessoal. Olha que interessante. O parietal tem 2 sucos, que é o suco pós-central e o suco intraparietal, e 3 giros, que é o giro pós-central, vai ter um lóbulo, que é o lóbulo parietal superior, e o lóbulo parietal inferior. Por sua vez, o parietal inferior a gente já viu, que tem um giro supramarginal, abraçando o suco lateral, e o giro angular, abraçando o suco temporal superior. E aqui uma imagem já de uma dissecção, uma imagem de um livro, que é um livro que a gente usa na neurocirurgia, do Rothel, que a gente consegue ver isso aqui agora já no cérebro de uma pessoa de verdade, uma dissecção. Apontado aqui na seta vermelha, eu consigo ver esse suco, que é o principal aqui, que é o suco central, de tal forma que eu tenho aqui o giro pré-central e o giro pós-central. Eu consigo ver aqui na região frontal o suco frontal inferior, e bem aqui vai estar o suco frontal superior. Aqui eu também consigo ver o suco temporal superior e aqui o suco temporal inferior. Então, aqui é giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Olha que interessante aqui no lóbulo parietal. Eu vou ter aqui, na região posterior do suco lateral, um giro aqui, que é o giro supramarginal. Enquanto aqui, eu vou ter um outro giro, que é o giro angular, que vai estar abraçando o suco temporal superior. Quando a gente vai para a face medial, eu costumo dizer que, para estudar essa face medial, eu tenho que dividir ela em 3 grandes áreas, que é uma área mais central, que é formada pelo corpo caloso, uma área intermédia, que é formada pelo giro do cíngulo, e uma área superior, que eu chamo de região superior, região externa ou região superior. Por que isso? Porque quando eu for estudar os sucos, eu vou ver que cada um vai separar. Então, entendendo que é dividido em 3 grandes áreas, eu consigo saber os sucos. Então, vamos para os sucos? Eu tenho um suco que está pintado aqui de verde, que é o suco do corpo caloso. Eu tenho um suco, é o suco do cíngulo, mas esse suco do cíngulo ele não é um suco regular. Ele é dividido em três ramos na sua região posterior. Tem um ramo que é chamado ramo paracentral. Tem um outro ramo que é chamado de ramo ascendente ou marginal, e aqui uma atenção principal para esse ramo. Esse ramo é tão importante que a gente vai conseguir ver esse ramo nos exames de imagem e vai nos ajudar a localizar. Porque esse suco que está apontando para ele aqui, é o suco central, o suco que vem lá da face superlateral. E ele aparece aqui nessa região que a gente chama de lóbulo paracentral. Então, o suco central, ele aponta para esse ramo ascendente ou marginal do suco do cíngulo. E esse outro ramo aqui é o ramo subparietal. Aqui eu tenho um outro suco que é muito importante, que é o suco parieto-occipital, que ele vai separar anteriormente o parietal e aqui atrás é occipital. E outro suco que é muito importante é o suco calcarino, em cujos lábios vão estar a área primária da visão. Então, olha que interessante. Aqui, nessa região, entre o ramo paracentral
e o ramo marginal, eu tenho o que a gente chama de lóbulo paracentral. Entre o ramo ascendente marginal e o parieto occipital, eu tenho o que a gente chama de uma região chamada de pré-cúneus. E entre os dois, eu tenho o que a gente chama de cúneo. Abaixo do sulco calcarino, eu tenho a língula. E anterior aqui, eu tenho a continuação do giro frontal superior, que a gente viu na face superolateral. Então, pessoal, entendendo esses sulcos, eu consigo entender numa peça anatômica. De verdade, agora aqui, não mais no desenho. Olha que interessante. Aqui, eu estou pegando uma peça, aqui é anterior e aqui é posterior. Então, aqui está o occipital e aqui está o corpo caloso. Então, aqui eu tenho o corpo caloso, eu tenho o sulco do corpo caloso, eu tenho aquela região intermédia que eu chamei de giro do cíngulo e tenho o sulco do cíngulo. No sulco do cíngulo, eu tenho aqui o que a gente chama de lóbulo paracentral. Eu tenho o ramo ascendente ou marginal e tenho o que a gente chama de pré-cúneus. Tenho o sulco parieto occipital, cúneus, sulco calcarino e língula. Então, agora fica bem mais fácil da gente entender quando a gente já fez, quando a gente já desenhou. Então, por isso que eu gosto sempre de entender a anatomia primeiro vendo o desenho, para depois eu ver uma imagem real. E olha que interessante. Se eu souber o básico dos sulcos, eu consigo ver isso nos exames de imagem. Olha aqui. Eu tenho um sulco aqui, ó, bem marcado nessa região aqui, que é a região que a gente chama de lóbulo paracentral. Então, isso aqui é o sulco central, e esse aqui é o ramo ascendente ou marginal desse sulco, que é o sulco do cíngulo. Aqui não está bem visualizado aquele anterior, que é o ramo paracentral, mas está bem de visualização o ramo ascendente ou marginal, um pouquinho do subparietal. Então, isso aqui, ó, é lóbulo paracentral. Isso aqui, ó, é pré-cúneus. Isso aqui, ó, parieto occipital. Isso aqui, cúneus, e aqui, sulco calcarino e língula. Olha como só eu entendendo, só eu lembrando dos sulcos, eu consigo ver isso nos exames de imagem. Se eu mostrasse essa imagem para vocês no começo da apresentação, pintado isso aqui, vocês vão pensar, oh, impossível saber o nome disso. Mas olha como a anatomia nos ajuda até a entender exames complexos como a ressonância. E ela aqui, ó, é a mesma coisa que a gente falou lá. Sulco do cíngulo, ramo ascendente ou marginal, aqui é o sulco central, aqui é o lóbulo paracentral. Então, anteriormente, eu tenho a continuação do giro frontal superior. Aqui eu tenho o que a gente chama de pré-cúneus, aqui cúneus e aqui a língula. Tá? Então, vamos tentar entender isso também nos cortes mais superiores, no corte axial, que é o que vai nos ajudar muito a entender a localização daquela primeira pergunta que eu fiz no começo da aula. Eu tenho aqui pintado, ó, de vermelho, o ramo ascendente ou marginal, ou seja, o ramo ascendente eu consigo ver até no corte superior, aqui nesse corte axial. E tem esse sulco aqui, ó, que aponta para ele. Então, pessoal, qual é o sulco que aponta para esse sinal aqui? Aqui parece um sinal do bigode. Isso é até descrito como sinal do bigode, que é o ramo ascendente no corte axial na sua imagem superior. E esse sulco que aponta para ele é o sulco central. Ou seja, se aqui é sulco central, anterior ao sulco central, lobo frontal. Posterior, lobo parietal. Então, esse giro, esse sulco aqui, ó, qual sulco é esse? Sulco pré-central. Esse aqui, sulco pós-central. Então, aqui eu tenho o giro motor primário, o giro pré-central, e aqui o giro sensitivo primário, que é o giro pós-central. Então, se esse paciente tiver uma lesão exatamente aqui, ele está tendo uma lesão exatamente no giro motor. Esse paciente vai ter o que de clínica? Ele vai estar hemiparético do outro lado, porque esse trato costo-espinhal vai cruzar o nível da pirâmide bulbar, até para ir para as pirâmides, para ir para o trato costo-espinhal na medula. Então, olha que bonito. Sulco central, ramo ascendente ou marginal do giro do cíngulo. Aqui eu consigo ver, ó, se eu já sei que no lobo frontal o primeiro sulco aqui é o sulco pré-central, né? Tá aqui de verde. E nos sulcos transversos, aqui eu vou ter o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, que não vai dar para ver nessa imagem. Então, esse aqui é o que a gente chama de giro frontal superior, porque vai estar entre o sulco frontal superior e a fissura interhemisférica. E aqui, ó, sulco pré-central. Essa região aqui, ó, tem uma região, a região que o sulco frontal superior chega no pré-central, eu costumo brincar que é como se o sulco frontal superior batesse no sulco pré-central e fizesse uma voltinha. Essa voltinha é chamada de sinal do ômega, sinal do sigmoide. Está relacionado com a área motora da mão. Então, uma lesão exatamente aqui nessa área, se o paciente tiver um AVC, exatamente nessa área, ele vai ter uma hemiparesia da mão contralateral. Se for nessa área aqui, ele vai ter uma paresia da mão à direita. Olha que interessante. Sulco frontal superior, pré-central, eles se juntam numa imagem que parece um L, tanto que é chamado de sinal do L.
sinal do cochete ou do bigode, né, que é o do ramo ascendente ou marginal. Tem um sulco que aponta para ele, que é o sulco central, e tem um sulco que fica atrás. Existe até algumas imagens que o sulco pós-central, ele meio que abraça o ramo ascendente marginal. Então, ficou bem interessante essa imagem. Aqui é um outro sulco. Se aqui eu tenho um giro motor, aqui eu tenho um sulco central, aqui eu tenho um sulco pós-central, eu tenho uma imagem de um sulco que está batendo no pós-central, que é chamado de intraparietal. É aquele sulco que a gente falou do lobo parietal. Aqui eu tenho um desenho do sulco lateral. O sulco lateral ele também não é um sulco regular, ele tem alguns ramos, que é o ramo anterior horizontal, anterior ascendente, que vai dividir o giro frontal inferior em algumas regiões. Mas a gente vai falar isso mais para frente. Aqui só numa imagem, para que a gente consiga ver, numa imagem de uma ressonância de um paciente nosso, eu consigo ver bem isso, ó. O sulco lateral, o ramo anterior ascendente, ramo anterior horizontal. E aqui agora um paciente, isso não é um tumor. Isso foi um paciente que deu entrada para a gente com essas lesões. Isso aqui parece umas imagens, que a gente chama de umas imagens serpentiformes. Isso aqui é uma malformação arteriovenosa, uma MAVE. Só com isso que a gente falou agora, a gente consegue saber onde é que está localizada essa MAVE. Ó, aqui eu tenho um sulco, que é o sulco central. Eu tenho dois giros longitudinais, que é um giro pré-central e um giro pós-central. Ou seja, esse paciente tem uma malformação arteriovenosa exatamente no giro pós-central. Então, se eu já sei os princípios básicos, se eu já sei como localizar uma lesão no exame de imagem, só falta eu aprender como é que eu localizo no crânio desse paciente. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas só para que a gente entenda como a anatomia básica nos ajuda. Olha que interessante. Alguns acidentes anatômicos do crânio são chamados de pontos craniométricos. Eu entendendo eles, eu consigo saber a relação com o sulco cerebral. Porque, por exemplo, se eu olho essa aqui, eu sei que essa aqui é a sutura escamosa. Tem bem aqui na região superior da sutura escamosa, que a gente chama de ponto escamoso superior, que vai estar relacionado com o final do meu sulco lateral, do meu sulco central. Então, eu sei que aqui, ó, está o final do meu sulco central. Então, só eu olhar esse ponto, eu sei que aqui está localizado na minha imagem o sulco central. Alguns pontos são importantíssimos para que a gente consiga localizar uma lesão no crânio. Um deles é o naso, que está exatamente aqui. 12 a 14 centímetros, geralmente 13 centímetros, eu tenho encontro da sutura que a gente chama de sutura coronal, da sutura sagital, é chamado de bregma. Se eu for mais 12 a 14 centímetros para trás, eu tenho a outra sutura, que é o lambda. Então, olha para que a gente entenda aqui. Aqui, ó, a sutura sagital e aqui a sutura coronal. Isso aqui é chamado do bregma. Se eu pegar um ponto que vem 1,5 centímetro posterior e 3 centímetros lateral, eu tenho aquele encontro que eu falei para vocês, que a gente viu na imagem, que é o encontro do sulco frontal superior com o pré-central. E aqui a área da mão. Então, aqui, só em olhar numa peça anatômica, numa cirurgia, a sutura coronal e a sutura sagital e medir, eu sei que vai estar exatamente no exame de imagem. Então, se eu já aprendi os sulcos e giros, anatomia. Se eu já aprendi como acho isso no exame de imagem, e agora a gente está conseguindo aprender como acha isso numa cirurgia. Por exemplo, a região superior do sulco central, ele está localizado no que eles chamam de ponto rolândico superior. Rolândico por quê? Porque o sulco central também é chamado de sulco de Rolando. Então, essa região superior, a 5 centímetros posterior do bregma, está relacionado à região superior do sulco central. E a região inferior, a gente já falou, está naquele ponto escamoso superior. Olha que interessante. Sulco central, 5 centímetros para trás, da sutura coronal. Aqui alguns outros pontos que eu trouxe para mostrar para vocês, em que aqui é um ponto que é a junção da sutura coronal com a linha temporal superior, que é o estefânio, que marca para mim a junção do sulco frontal inferior com o sulco pré-central no cérebro. Aqui é o ponto escamoso superior, que a gente falou, que é aquele ponto em que vai estar acabando o sulco central, ou seja, o sulco central vai estar acabando aqui e começando aqui, ó, a 5 centímetros posterior do bregma. Aqui é um outro ponto, que é o ponto mais protuberante da bossa parietal, que é chamado de euro. Está localizado bem aqui naquele giro que abraça o sulco lateral, que é o giro supramarginal. Um outro ponto que também pode me ajudar é aquele ponto que a gente viu no exame de imagem. A gente viu um sulco intraparietal tendo contato com o sulco pós-central. Esse é chamado ponto intraparietal. Se eu sei onde é que está o lambda, eu sei que 6 centímetros para cima, 5 para lateral, traz esse ponto. Então, é basicamente com a anatomia básica que eu consigo programar minhas cirurgias. Da mesma forma que o lambda está relacionado, o lambda, que é a junção da sutura lambdóide com a sutura sagital,
está relacionado naquele sulco que a gente falou, parieto-occipital. Então, para cá, para baixo é occipital, para aqui para cima é parietal. E a região mais protuberante do osso occipital está relacionada com o sulco calcarino. Então, a gente sabendo isso, a gente já consegue programar. Então, vamos tentar praticar o que a gente viu? Vamos voltar para aquele caso que a gente viu. Para o primeiro caso do primeiro slide da aula. Onde é que está essa lesão? Olha que interessante, pessoal. Eu consigo ver aqui que tem um sulco que vai apontar para essa região que é a rama ascendente ou marginal. Olha, ramo ascendente ou marginal, e tem um sulco apontando. Que sulco é esse aqui que está apontando para o ramo ascendente ou marginal? É o sulco central. Então, anterior para ele, tem um pré-central que é motor, posterior para ele, eu tenho um pós-central. Então, é uma lesão que está à frente do pré-central. É uma lesão que está no lobo frontal e não parietal. Então, só com esse conhecimento básico dos sulcos, eu consigo saber que essa lesão está no lobo frontal. E olha como é que eu sei, como é que eu me programei na cirurgia desse paciente. Se eu sei que o sulco central está localizado aqui a 5 centímetros posterior dessa junção, eu programei minha cirurgia exatamente dessa forma. Então, aqui, lá a gente viu que é do lado esquerdo, né? Então, aqui é o lado esquerdo do paciente, aqui é a linha média, né? Que é a sutura sagital, e aqui é a sutura coronal. Então, aqui é a parte anterior do paciente, a frente, e aqui é a parte posterior. Eu sei que aqui, ó, a 3 centímetros para trás vai ter o sulco, esse sulco aqui, que é o sulco pré-central, e sei que a 5 centímetros, que a gente já aprendeu, vai ter o sulco, que é o sulco central, que ele está praticamente sem ver. Então, se eu tenho essa região que fica entre o pré-central e o pós-central, eu giro o motor. E aqui na frente, a gente viu que a nossa lesão está exatamente na frente do pré-central. Então, eu entrei aqui, ó, com um gel e aspirei o cisto da lesão. Se eu entrasse nessa região, ia causar uma lesão motora grave para esse paciente, porque aqui é o giro motor primário do paciente. Então, olha como a importância da anatomia, até para que a gente entenda coisas mais complexas. Aqui é uma outra lesão, exatamente na mesma localização que a gente falou daquela. Aquela paciente, ela tinha uma metástase, aquilo era uma metástase de pulmão. Esse aqui é uma lesão que a gente viu que é uma lesão extra-axial, esse aqui é um meningioma, mas exatamente na mesma localização daquela lesão. Olha aqui, sulco central, sulco pré-central, aqui é aquela área da mão, e essa lesão está na frente do pré-central. Então, aqui eu tenho pré-central e pós-central. Vamos para o segundo caso, para que a gente entenda. Eu tenho esse outro paciente com uma outra lesão. Olha a diferença dessa lesão para aquela que eu mostrei da esclerose múltipla. Esse aqui é um anel completo. Esse aqui é um paciente com um tipo de tumor chamado de glioblastoma. Ah, eu não sei onde é que está isso. Como é que eu posso me localizar? Vamos tentar nos localizar só porque a gente aprendeu de sulcos e giros? Eu sei que minha lesão está aqui. Eu sei que tem esse sulco. Que sulco é esse? Esse sulco está jogado para cima aqui, o parieto occipital. E tem um outro sulco no lobo occipital, que é o sulco calcarino. Ou seja, essa lesão está localizada bem próximo ao parieto occipital e o calcarino, uma lesão que está no lobo occipital. Então, vamos tentar entender onde está essa lesão? A gente falou que tem o sulco do cíngulo, tem o parieto occipital e tem o calcarino. Então, essa é uma lesão que vai estar exatamente nessa região. Então, aqui eu tenho o que a gente chamou já de lóbulo paracental, pré-cúneos, cúneos e língula. Só uma revisão do que a gente já mostrou. Então, como é que eu programei a cirurgia desse paciente? Só baseado na anatomia. Se eu sei que o parieto occipital que a gente falou está relacionado com o lambda, eu desenhei o lambda aqui da estrutura lambdóide do paciente e desenhei aqui a linha média. Esse paciente tem decúbito ventral, então essa região aqui é a região posterior da cabeça dele, a região occipital. Eu marquei o lambda, marquei o opistocrânio, essa região mais proeminente, que está relacionada com o sulco calcarino, e marquei minha lesão, porque eu sei que ela tem relação com o sulco parieto occipital e relação com o sulco calcarino. Então, só aqui eu marquei minha lesão. Olha que interessante. Aqui, depois a gente ter rebatido a pele, eu vi aqui, ó, a lambdóide e a sutura sagital. Aqui, aqueles 3 pontos que a gente viu, ó, o lambda, que é a junção da lambdóide com a sutura sagital, o opistocrânio, que está relacionado com o sulco calcarino, e aqui o íneo, que marca a fossa posterior. A gente fez uma craniotomia exatamente aqui. Então, aqui a gente já tirou o osso do paciente, então eu tive acesso à dura mater. Abrindo a dura mater, eu vejo exatamente a lesão onde a gente marcou. Aqui o sulco parieto occipital, aqui vai estar a região do sulco calcarino e a lesão exatamente onde a gente marcou, o tumor cerebral. E depois da ressecção do tumor cerebral, a cavidade cirúrgica. Um terceiro caso, só para que a gente também consiga praticar um pouquinho mais. Onde é que está essa lesão, pessoal? Essa lesão está no hospital? Essa lesão está no cerebelo? Essa lesão está no cerebelo. Essa lesão está na fossa posterior. Então, aqui eu tenho um tronco cefálico anteriormente e o cerebelo posteriormente. E olha como é que a gente marcou. Onde que está a fossa posterior? A fossa posterior está abaixo do íneo. Porque eu sei que o íneo marca para mim a tenda. Tudo que está para cima da tenda é supratentorial. Tudo que está para baixo da tenda
é infratentorial, é fossa posterior. Então, como é que eu programei a cirurgia do meu paciente? Eu sei que aqui está o íneo. Então, eu sei que nessa região aqui vai ter a tenda do cerebelo. Esse paciente está de lado. Aqui é uma visão lateral. Ele está olhando para frente, a gente está olhando a região posterior da orelha dele. Se eu sei que aqui é o íneo, que a gente consegue palpar, que é a protuberância occipital externa, eu palpo bem aqui, eu sei que a fossa posterior está toda para baixo daqui. Então, eu sei que aqui está a meia mastoide, aqui está o seio sigmoide, aqui está o seio transverso, aqui está o astéreo, que é a junção do seio sigmoide com o seio transverso. Então, a fossa posterior está aqui. Então, a incisão que eu fiz nesse paciente foi aqui. Então, a lesão desse paciente estava aqui, ó, na fossa posterior. O último caso, só para que a gente entenda, eu venho uma imagem, que é uma imagem aqui na tomografia e aqui numa ressonância. Eu tenho uma imagem onde é que está localizada essa lesão. Essa lesão está localizada aqui por dentro do sulco lateral, no lobo, que a gente chama de ínsula. Então, como é que eu marco essa cirurgia? Eu sei que aqui eu tenho um ponto que é chamado de ponto frontobasal posterolateral. Eu tenho um ponto que é o pitério, que é a junção de 4 estruturas aqui principais. E tenho aqui em cima o estefânio, que a gente falou, que é a junção da coronal com a linha temporal superior. Fazendo uma craniotomia nessa região, eu vou ter acesso ao sulco, ao giro frontal inferior, com aquelas 3 partes, com a porção orbital, porção triangular e porção opercular, por aqueles ramos do sulco lateral, que é o ramo anterior ascendente, anterior horizontal, anterior ascendente e posterior do sulco lateral. Então, só com isso a gente consegue programar nossa cirurgia, pessoal. Conclusão. Por que a gente falou um pouco disso? Essa frase é de um neurologista inglês que eu acho muito interessante, que ele fala que o charme da neurologia, acima de todos os outros ramos da medicina, está na maneira com que ela nos força ao contato diário com os princípios. Ou seja, não tem como falar nada em neurologia e em neurocirurgia sem falar de neuroanatomia. Então, a neuroanatomia, na verdade, é a base para que a gente entenda qualquer patologia. E entender qualquer patologia, por mais complexa que seja, ou seja, por mais complexo que seja imaginar uma cirurgia de um tumor cerebral, eu consigo entender se eu souber a anatomia básica. Então, a gente sabendo os sucos e giros, sabendo a relação dos sucos e giros com o crânio, eu consigo programar minha cirurgia. Isso eu mostrei para vocês em alguns casos aqui. Então, basicamente, se tiver alguma dúvida, pode mandar direto, de um direct também para a gente, em algum outro momento, se quiserem mandar no nosso Instagram. Tem um e-mail da gente também, que é o mesmo e-mail que o César botou lá também, que podem mandar e podem ficar à vontade também. Vou voltar lá para a página, ver se tinha alguma pergunta. Então, vamos lá. Tem que subir aí que tem pergunta da última. Tivemos uma pergunta. Oi? Desculpa, Gabi. Tivemos uma pergunta. Os tumores intraaxiais podem provocar herniação cerebral? Claro. Na verdade, qualquer tumor pode provocar herniação cerebral. Na verdade, no cérebro, a gente não tem espaço para ter nada mais do que o cérebro, o sangue e o líquor. À medida que está crescendo uma massa naquela região, existe uma tentativa do cérebro de fazer uma complacência, ou seja, dele se reorganizar. Ele perde um pouquinho de líquor, ele perde um pouquinho de sangue. Então, o cérebro começa a trabalhar com menos líquido, com menos sangue, mas vai ter um momento que se perde essa complacência, se chama doutrina de Monro e Keller. Perdendo essa complacência cerebral, tende a ter as herniações cerebrais, que é através dos forames, né? Então, pode ter uma herniação do uncus batendo no terceiro nervo, fazendo aquela pupila da anisocoria. Tem a herniação transtentorial descendente. Se for embaixo da fossa posterior, tem a herniação transtentorial ascendente. Então, sim, os tumores, sejam intraaxiais ou extraaxiais, eles podem fazer herniações cerebrais. Mais um ali. Deixa eu ver aqui. No caso daquelas lesões de ínsula, nos exames de imagem, como vou saber, a priori, que é de fato uma lesão insular ou não localizada na área mais cortical do que a ínsula? Na verdade, a gente lá naquela imagem... Perdão, bati na mesa. Lá naquela imagem, eu consigo ver a relação do sulco lateral. A ínsula, ele é um lobo escondido. Para eu encontrar a ínsula, eu não mostrei a ínsula, na verdade, porque ia ficar um pouco mais longo, mas para que eu encontre a ínsula, eu tenho que afastar o frontal e afastar o temporal. Ele é um lobo escondido, ele está abaixo do sulco lateral. Então, para que eu ache a ínsula, eu tenho que dissecar o sulco lateral. Então, nas nossas abordagens de tumores celares, de aneurismas, todos se faz através do sulco lateral. Então, a gente aborda o sulco lateral e acha a ínsula. Então, realmente, é uma lesão que está por baixo do sulco lateral, é aquele lobo escondido. Deixa eu ver se a gente teve Acho mais... que teve uma pergunta da aula anterior. Vamos ver só se ninguém tem mais alguma dessa aula do Ryan, senão a gente responde essa aqui que a Larissa fez. Só aguardar. E acho que não tem mais nenhuma não, né, Gabi? Não. Essa aqui, a Gabi fez uma pergunta sobre a seringomielia. Se ela pode comprometer os fascículos graxo e cuneiforme. Sim, Gabi.
Na verdade, esse alargamento aí do canal central da medula, como a gente mostrou naquela ilustração, vou até colocar, ver se eu consigo colocar de novo aqui para vocês, essa dilatação, a gente chega nessa imagem aqui, para ver que quando a gente tem a dilatação começando de central, ela vai se dilatando. Lógico, a primeira coisa que vai acontecer é o acometimento do cruzamento lá das fibras do trato espinotalâmico lateral. Mas se isso vai crescendo, ela pode comprometer, sim, o fascículo grato circunflexiforme no fúniculo posterior. E se vai crescendo mais ainda, pode comprometer também o córtex espinal lateral. Acho que aí a gente responde a sua pergunta, Larissa. Essa paciente, desse caso do César, eu achei muito interessante. Ela era uma paciente bem instruída, então ela falou que ela tinha uma criança de 1 ano. E aí, para dar banho na criança dela, ela não conseguia saber se a água estava quente pegando pelos braços. Ela tinha que botar o pé para saber se a água estava quente, porque, na verdade, ela estava tendo perda das fibras. Como era uma lesão cervical, ela perdia, as fibras estavam na região do membro superior, por causa da seringomielite. A seringomielite, ela começa a crescer, ela começa a apertar, logo, a primeira coisa que ela pega é a comissura branca, onde estão cruzando os espinotalâmico lateral. Ela perdeu dor e temperatura, ela não tinha temperatura nas mãos, ela tinha que botar o pé para saber se a água estava quente ou não, para dar banho na criança dela. Então, foi muito interessante esse caso. As histórias são bem legais. É a dissociação termalgésica? Dissociação termalgésica, que é também chamada de dissociação seringomiélica, que é aquele paciente que ele perde dor e temperatura, mas não perde os outros estados. É muito difícil um paciente perder toda a sensibilidade, a não ser que ele tenha uma lesão completa. Porque eu tenho sensibilidade pelo trato espinotalâmico anterior, eu tenho sensibilidade pelo trato espinotalâmico lateral, que está no funículo lateral, e tenho sensibilidade do funículo posterior. Então, para que o paciente perca todas as modalidades de temperatura, tem que ter uma lesão completa da medula. Então, essa dissociação, que é chamada de dissociação seringomiélica, que é bem clássico, é aquele paciente que perde dor e temperatura e não perde as outras sensibilidades. Por exemplo, essa paciente, ela sentia eu tocar nela, eu tocava na mão dela, ela sentia eu tocando na mão dela. Ela falou, doutor, eu sinto que você toca na minha mão, mas eu não sei se está gelado ou está frio. Eu não sei se eu não sei se está doendo. Eu não sinto dor, sinto você tocar na minha mão, mas dor eu não sinto. Você pode, se você tocar, ela sente, mas se você for com uma agulha e provocar, não, ela sente o toque, ela não sente a dor. Isso é bem interessante nesse caso. Esses pacientes costumam se queimar e coisas do tipo. Como essa paciente podia ter se queimado, que eu vou botar na mão lá na água quente. Exatamente. Já usava o pé para não saber se não queimava o filho ou não. Beleza. Deixa eu ver. Tumores de base de crânio, como se dá o acesso? Ixi, é um mundo. É um mundo, Arthur. Aí a gente tem que ir para outra aula, Arthur. Tumor de base de crânio, dependendo de cada tipo de tumor, você tem um tipo de acesso, para ter acesso. Alguns tumores eu consigo fazer com acesso endoscópico, que é muito interessante. Outros tumores não com acesso endoscópico, via craniotomia. Então depende muito da localização, porque a base de crânio é um mundo. A base de crânio vem desde a fossa anterior, fossa média, até a região da posterior, até o forame magro. Então a gente tem uma extensão grande, que dependendo da localização que esse tumor, a gente faz um acesso para essa região. Beleza. Eu acho que as questões foram, né? Bom, acho que foram todas. Acho que a gente tá até acabando o tempo aí, né, Gabi? Não sei se a gente tá passando o tempo, não. A gente acaba passando um pouquinho, eu acho. Vai se empolgando. Não tem problema, não. Acho que dá pra gente, então, fazer o sorteio, né, que a gente tinha combinado. Sim. Pode ser? Beleza. Só para explicar de novo, galera. Todo mundo que foi lá no nosso post, comentou, curtiu, seguiu os passos direitinho lá no Instagram. Quem não foi, a última chance, tem 1 minuto, 2 minutos, é só o tempo de explicar para ir lá e fazer esse comentário e marcar a galera. A gente vai sortear, então, uma vaga gratuita para o nosso curso, um curso de neuroanatomia dessa forma, nesse layout que a gente fez aí hoje. Foi um spoiler desse curso, né? Então, assim, basicamente, vai ser baseado em casos clínicos, usando programação cirúrgica, passando por neuroimagem, tudo isso para a gente entender a neuroanatomia e como a neuroanatomia básica vai ajudar a gente na prática. Então, assim, essa é a nossa ideia e é assim que a gente queria ter sido ensinado neuroanatomia. Eu queria ter sido ensinado assim, não queria estar me matando para aprender e saber tudo assim na hora. Eu acho que tudo que a gente tem na faculdade, acho que para quem está na faculdade, acho que sempre tentar, tudo que a gente for aprender, tentar aprender com uma correlação clínica. Sim. Isso ajuda muito a gente a aprender. Então, se você estiver estudando átrio e ventrículo de coração, tentar entender com o exame de um cardiograma. A mesma coisa para a gente. Quando a gente está tentando entender a neuroanatomia, tem que entender com o caso, senão as coisas se perdem. Então, anatomia por anatomia não tem sentido nenhum se a gente não tiver. E essa é a nossa ideia, essa é a nossa base. Então, dia 29/6, a gente vai fazer a abertura da semana aí de inscrições para o nosso curso, na verdade, as pré-inscrições. E aí a gente vai perguntar até quanto aí, calma, vamos com calma, a gente nem sabe também isso aí ainda. Tá saindo do forno o curso, estamos fazendo.
Mas a gente vai sortear hoje uma vaga gratuita, aproveitando as oportunidades. Obrigado a Gabi aí de novo aí, a EMED pelo convite, por deixar a gente fazer até esse sorteio aqui, para a gente poder dar acesso a todo mundo a essa neuroanatomia que a gente queria ter acesso. Então a gente vai sortear essa vaga, essa pessoa vai ter acesso gratuito e vai ser por aquele post do Instagram. Vamos voltar lá para a internet, onde a gente vai fazer então o sorteio. Já está tudo meio esquematizado aqui, agora é só esperar. Bom, o nosso post aqui, ó, os 361 comentários. Quem mais comentou aí vai se dar bem. Bom, vamos lá, sortear. Sortear número Ítalo Castro. Só, vamos dar uma checada se o Ítalo curtiu a foto aqui, seguiu os passos, vamos ver. Se tiver tudo certinho, tem que seguir a MS também. Você confere aí, Gabi, se o Ítalo segue, você acha que consegue conferir isso? Agora, só um instante. Então, beleza. Eu tô checando aqui, pelo jeito ele curtiu aí o post e também seguiu. O Ítalo segue a gente e curtiu o post. Só falta ele ter seguido vocês. Se ele seguiu vocês, Gabi, tá feito. Senão eu tô conferindo, pedindo o pessoal do Instagram para conferir aqui, só um instante. Combinado. Enquanto isso, queria agradecer vocês pela aula, achei muito, muito boa, excelente. Gostei da maneira como vocês sistematizaram, eu acho essa maneira mais eficaz mesmo de efetivar o conhecimento, correlacionando a clínica com a base. E concordo muito com o que você falou, acho que a melhor maneira de aprender é tentar jogar esse conhecimento que a gente tem no básico para a prática, porque é o que a gente vai precisar no dia a dia, né? Show. Galera, acabamos de receber a confirmação da Bia aí que o Ítalo segue mesmo aqui. Parabéns, todo mundo. Ítalo, vai ser um prazer ter você com a gente. Parabéns, a gente vai entrar em contato com você aí pelo direct, Ítalo. Você ganhou a primeira vaga do curso aí. Muito obrigado. Espero que você goste bastante, espero que todo mundo aproveite aí. Eu queria parabenizar a MEDS também por esse projeto, muito interessante, acho que é uma forma de juntar pessoas. Numa sexta-feira à noite a gente conseguiu juntar e conversar um pouquinho, isso vocês têm feito, ela me falou que é a 12ª live, então vocês estão de parabéns. Então, obrigado por dar essa oportunidade para a gente, conversar um pouquinho, a gente se sentiu bem honrado em poder trazer um pouquinho da nossa rotina para vocês. Então, muito obrigado, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Vocês também. Continua acompanhando a EMED, essas lives aí estão sensacionais, pô, muito bom mesmo. E continua acompanhando nosso Instagram lá para não perder nunca aí as novidades também. A gente vai tentar aí atualizar vocês do curso e até sempre postando conteúdo, que também é uma forma de a gente estudar também, isso é sensacional. Ou essas plataformas virtuais aí online que tá ajudando muita gente a aprender uma coisa que antes era muito difícil. Então, parabéns aí a todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que participou. Boa noite. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau, tchau.